aí no Ítalo. 10h05, está na hora do nosso bate-papo, hora da nossa entrevista. Para o 001 despachante, o seu despachante completo, chame 36220001. William Lanza, meu amigo Randap, aqui no estúdio do Atualidades, ele que é o coordenador da Defesa Civil do município, trazendo aí as ações, né, os trabalhos da Defesa Civil. Eu vou começar abordando uma questão, não sei se dá para dizer que é bem dentro da ação da defesa, mas eu acho que é. Ou da parte de obras, quem sabe, que é a questão das árvores. Tem gente achando que a turma da secretaria tem que fazer poda. Como é que é o negócio, meu amigo Lanza? Bom dia. Bom dia, ouvintes da 103, todo o sistema. Obrigado, Luiz Cláudio, Luciano, Marcos também, né? Sempre fazendo esse trabalho de informação, também um trabalho informativo, que a gente sempre fala essa conversa devido à audiência do programa. Então, para a nossa população estar bem orientada também e saber onde procurar os canais, os órgãos competentes também para a tamanha demanda que tem. Então, boa pergunta, a gente comentava até aqui no privado antes. Agora, com esses fortes ventos, é como a gente sempre fala, quando acontece algum episódio, o pessoal se atenta, né? Então, quando começa a chover, vai o meu telhado, mas isso teria que ter visto antes, né? Anteriormente. Então, por isso que também a própria, saliendo de novo, a própria nomenclatura dentro do Estado hoje passou de Secretaria de Defesa Civil para Secretaria de Proteção e Defesa Civil, né? Evitando sempre, procurando mitigar esses possíveis impactos aí que venham a acontecer. Das árvores, a gente comentava, é muito interessante para quem está nos ouvindo, que ele tenha o discernimento do que é competência da Defesa Civil e de que é de outros órgãos também. Porque agora deu um vento, o pessoal olha para fora, meio essa árvore aí, vamos colocar empiricamente aí, tá balançando, meu Deus, essa árvore vai cair. Então todas as árvores agora vão cair, né? Então não é dessa forma que é o procedimento. A gente sabe que tem uma lei ambiental que tange isso também, a gente sabe que tem engenheiro ambiental, então a gente como Defesa Civil, a gente não tem esse conhecimento totalmente técnico, tanto da parte de biologia, né, quanto da parte de engenharia florestal, são os profissionais competentes que fazem isso. Então a gente tem o CONDER, que faz o projeto, a gente tem outros órgãos ambientais que o pessoal pode estar fazendo o projeto, e uma pergunta o pessoal faz, não, eu tenho aí do lado do meu vizinho, tem uma árvore que ela pode cair, eu quero que vocês cortem. Não é assim. Como também a gente não pode cortar, também o dono do lote, do terreno ou da propriedade é responsável caso venha acontecer algum episódio. Então, como ele tem a árvore, ele pode retirar, vamos colocar os frutos, ele pode estar fazendo essa parte, mas também ele é responsável pela manutenção dessa árvore. Tanto a questão de podas, quanto a questão da prefeitura, Defesa Civil, não pode sair podando todas as árvores que tem dentro do município. Tem estrutura para isso, né? É humanamente impossível. Não trabalhamos, como a gente comentava também hoje pela manhã com o nosso secretário de Agricultura também, a gente não tem equipe de jardinagem para todos os moradores, né? Então o pessoal quer que a gente já faça a jardinagem, não é dessa forma. Então, para o pessoal entender, as árvores, aí chegou só um caso essa semana, mas eu estou há 10 anos já pedindo para que o pessoal corte essa árvore e ela está para cair. Então, se ela não caiu em 10 anos, ela não estava prestes a cair, né? Então, quando a Defesa Civil atua, né? Isso é interessante falar. Risco iminente de queda, quando a árvore está podre, quando a gente vê que ela está aparente às raízes, quando o morador acha que pode ser feito um corte drástico ou eles vêm lá pedindo para a gente cortar uma árvore integral. Aí tem que ir no CONDER, tem que ir em outros órgãos, fazer um projeto de corte, aí vai estar cortando, aí, ou podando, eles vão estar fazendo essa orientação. Então você tem que procurar um engenheiro. Mas eu vou procurar, enfim. Ou a pessoa que é dona do lote. Mas o meu vizinho não quer cortar. Aí a responsabilidade, se acontecer alguma coisa, é do vizinho. Mas e se acontecer alguma coisa com alguém? A gente não pode obrigar ninguém a estar cortando uma árvore dentro de uma propriedade privada. Então, isso tem lei, isso é uma legislação. Então, é interessante essa conversa, partindo desse ponto, que até a gente conversou, que seria bem interessante, porque agora com esses dias aí, 2, 3 dias, uma semana de evento, a gente recebeu mais de 100 protocolos dessa questão
E os primeiros, vamos botar 10, que a gente foi visualizar, nenhum era risco iminente de queda. Então, aí, o quê? Onera as equipes, a gente vai lá, vai verificar, e é realmente só porque a árvore está balançando, porque a árvore parece que vai cair. Então, mas não, a gente não parte desse pressuposto, porque senão a gente vai eliminar todas as árvores, a gente não pode fazer isso, tem uma legislação para isso. Então, só para essa orientação na questão das árvores, pessoal, verifique bem, converse, né? Então, também a Defesa Civil a gente sempre evita, e se cair uma árvore, pode entrar em contato, a gente vai lá, faz a desobstrução de vias, e também, se não está obstruindo via ou alguma coisa, também é de competência do proprietário estar fazendo esses cortes. Eu também. acho que é importante o proprietário de fazer a poda adequada. Se fizer a poda adequada, nada disso vai acontecer. Exatamente. E antes do período, né? A gente sempre fala, tem um período adequado de poda, né? Tem o período correto. Então, a gente sempre fala que tanto a questão dos telhados, você mostrou também. Estava limpando calha ontem. Exatamente. Então, estava limpando calha quando? Quando o tempo estava bom. Sim, né? sim. Então, exatamente. Das árvores também. O que o pessoal, vamos colocar, então, essa procura, a gente entende também, porque o pessoal, a nossa população, às vezes... Está com medo. Está com medo, não tem esse conhecimento técnico, às vezes, também, mas a gente orienta essa questão assim, ó, na hora que está chovendo, não adianta botar alguém subir no telhado, não adianta alguém apertar um parafuso, não adianta alguém cuidar um prego, trocar uma telha. Isso tem que ser feito no período que está o tempo bom, que está o tempo seco, né? Que a gente vai ter períodos agora para frente de tempo seco, né? De ventos, rajadas de vento, enfim, mas tempo seco. Então, que o pessoal se prepare, né? Se prepare, porque a previsão é para o Super El Niño, Mega El Niño, que alguns meteorologistas intitulam dessa forma, e várias, a gente está todo dia nesse estudo técnico aí também, em fóruns da Defesa Civil online, a gente está direto essa discussão a nível de Brasil. Realmente as previsões são de fortes chuvas, de volume pluviométrico muito acima da média. Isso causa enxurradas, isso causa deslizamento de terras, isso causa destelhamentos, pode vir granizo, não, eventos fortes. Então, que o pessoal esteja preparado, e a gente, dentro de uma organização do organograma, como eu falo sempre, nosso prefeito Zanardi está muito preocupado com essa questão, no entanto, também, inteligentemente, locou a coordenação da Defesa Civil sob nossa responsabilidade também como secretário de obras. Então, a gente tem todas as máquinas à disposição, o contingente também da Secretaria de Obras. Então, a gente está fazendo desassoreamento de rios, a gente está fazendo tubulação. Foi colocado em 18 meses, assim, foi colocado tubulação no nosso interior aí, que é mais de 5, 10 anos atrás não tinha sido colocado. Então, a drenagem das estradas, a drenagem também da questão da desobstrução de bueiros, de tubulações, de sarjetas. Agora a gente tem uma equipe de limpeza também, todas as nossas SMs, a nossa população deve estar acompanhando a desobstrução das sarjetas, limpeza de sarjetas. Então, a gente está fazendo esse trabalho de prevenção para evitar, então, vamos colocar assim, diminuir esses impactos desse Super El Niño, que é a previsão que a gente tem. Muito bem. A questão que nós estávamos comentando, então, a gente abordou a questão das árvores e essa questão toda do Super El Niño. Como é que estão nossas estradas pelo interior, Lanza? As nossas estradas pelo interior, elas, na verdade, quando acontece uma chuva, elas danificam bastante. Aí eu te pergunto até, não só como Defesa Civil, como obras também, né? Exatamente. Por isso que eu falo que é muito interessante, quando a gente tem reuniões dentro dos coordenadores de Defesa Civil, a gente percebe em alguns municípios alguma dificuldade, porque daí tem um cronograma da Secretaria X e o coordenador não é dessa secretaria, então ele precisa, vamos colocar assim, depende de outras secretarias. Então, como a Defesa Civil, sob nossa coordenação, está dentro da Secretaria de Obras, e vamos colocar assim, a Secretaria de Obras é sob nossa coordenação como secretário, então fica mais fácil esse trabalho, porque a gente não depende de outras estruturas dentro da prefeitura, né? Então a gente vai lá, deu um problema numa estrada, então a gente já atua como Defesa Civil, como Secretaria de Obras, vai lá, corrige o problema, né? Faz essa intervenção, se necessitar cascalho, se necessitar brita, tubulação, então a gente já faz essas duas partes interligadas, que é a Defesa
Defesa Civil e a Secretaria de Obras. Quando chove um volume pluviométrico aí, vamos botar elevado aí, acima de 30, 40 milímetros em uma hora, ele danifica porque a tubulação ela não consegue tá escoando toda essa chuva, né? Então ela danifica, ela abre valetas e a gente daí tem as equipes divididas aí o município e a gente já atua, eu sempre converso que todas as equipes quando chove tem-se uma impressão que a Secretaria de Obras para, né? Muito pelo contrário, a gente trabalha muito, a gente pega todos os diretores, secretários, a gente vai todo o município quando está chovendo para ver como está se comportando as tubulações que a gente fez, se está escoando a água corretamente e aonde a gente fala para o nosso produtor rural, principalmente, entender onde está estourando a água, né? A gente vê e a gente mapeia para quando está seco, então a gente conseguir fazer essa intervenção, a gente só vai saber onde que está acontecendo isso na chuva, né? Então, o dia que está chovendo, a gente pega todas as equipes, então, e percorre o nosso interior para estar fazendo esse mapeamento. Chegou com essa ventania desses dias aí, chegou a dar algum transtorno aí ou passou mais ou menos tranquilo? Algumas árvores, né? Quedas de árvores em estradas, né? Daí a equipe prontamente vai lá com os equipamentos e faz essa intervenção, né? Faz esse corte, essa desobstrução da via. Devido ao vento muito forte, deu poucas ocorrências no nosso município. E também em toda a nossa região, como a gente tem o grupo dos coordenadores ali, né, o Coridec, poucas pontualmente, algum galpão no interior, alguma residência, mas bem isolada essa questão ainda da ventania, né? Também o pessoal também está se atentando a essa questão, né? Luciano, a gente falava no privado aí, essa questão de conferir os pregos, conferir os parafusos, fazendo essa limpeza de calhas. Isso evita a gente muito. E eu digo que cada acontecimento antes dessa orientação da nossa população, cada vento, cada chuva era 5 ou 10 ocorrências. Agora a gente veio uma. Isso é muito dessa prevenção da nossa população individual também. Então, que cada um cuide da sua residência, o seu galpão, dá uma conferida, né? Tira um tempo para estar conferindo, fazendo essa prevenção, que não adianta o poder público, a administração municipal, a Coordenadoria de Defesa Civil, está fazendo essa prevenção e proteção a grande modo, vamos botar nas estradas, tanto na cidade também, se pessoalmente cada residência, cada morador, cada família não fizer a sua parte também. Questão do lixo, cuidar para não depositar lixos em locais irregulares, que também vai estar entupindo a questão da tubulação. Algum lugar esse lixo vai parar, né? Então, se ele pode sair daqui, mas ele vai entupir em algum lugar lá, vai estar causando algum transtorno lá na frente. Impressão minha, mas eu acho que no interior, depois que vocês fizeram essas obras, que é tipo uma ponte que tem a tubulação, ela é feita... ela não é mais de concreto, quer dizer, uma vez era de madeira. Certo. Hoje acho que resolveu bastante também, né? Resolveu bastante, porque não adianta a gente esperar fazer uma mega estrutura e passa ano, 1, 2, 3, 10 anos, uma hora vamos fazer, uma hora vamos fazer de concreto. Então a gente tenta tá fazendo efetivo de uma maneira que funcione. Então a gente estudou bastante para isso. Como eu disse, a Defesa Civil, a gente é a referência hoje no estado de Santa Catarina, não é só na região da MEOSC. A Defesa Civil de São Miguel do Oeste, eles comentam direto essa questão das nossas pontes. É uma estratégia também a tal a gente sempre fala a ponte afogada, para quem está nos ouvindo. O que é a ponte afogada? Tem alguns locais que o rio vai subir e passar por cima da ponte em 10 minutos só. E depois ele baixa. E não vai levar ponte, não vai ter problema nenhum. Então, isso é um modelo de ponte, a ponte afogada. Então, o rio ele vai subir lá 10, 20 minutos no máximo e depois ele baixa. Essa não utilização de concreto, que é a questão de tubos, a gente faz toda uma preparação de base, depois coloca a questão da tubulação de 2 metros ou galerias, depois é feito outra preparação, depois é largado o cascalho em cima. Com o valor de 3 pontes dessa, a gente fazia só uma. E sem contar que a nossa malha aviária é a questão de aviários, a questão de leite, recolho. Eu não posso ficar um mês aí sem passagem de veículo. Então, a ponte de concreto, ela exige secagem, ela exige um tempo, e essa ponte a gente consegue destinar toda a equipe, a gente faz uma preparação, leva as pedras para a cabeceira, depois leva a tubulação, depois leva o cascalho e deixa lá a próxima ponte. Quando acontece um dia que está apto a gente estar realizando o trabalho, um dia seco bom, em 2 dias a gente dá passagem. Então, já a gente tira hoje, começa hoje a fazer essa ponte, no final de amanhã, vamos colocar assim, para nossa população entender, já está dando passagem, já está
prontinha a ponte de concreto, nunca mais vai incomodar. Então, é essa agilidade também, é essa efetividade que a gente precisa. A gente não pode hoje deixar trancado uma estrada, tanto com o transporte escolar, quanto a questão de leite. Tem alguns locais que tem uma volta, mas tem os locais que só tem aquela passagem. Então, a gente não pode isolar uma população 30 dias, lá 40, 50 dias, para estar fazendo uma ponte 100% de concreto. Meu amigo Lança, obrigado pela visita e deixo à disposição aí para mais alguma colocação, algum alerta, alguma, como é que a gente Uma diz assim, uma recomendação, recomendação para o pessoal. Fique à vontade. Obrigado novamente, né? A gente se sente em casa aí, todo o sistema a gente foi muito bem atendido sempre, né? Essa questão dessa amizade que a gente tem de longa data também de fora, né? Luciano, Luiz Cláudio, Então, a gente sempre tenta estar orientando a nossa população, não é? Repetidamente, às vezes a gente vem, parece que está falando a mesma coisa, mas às vezes o óbvio tem que ser dito, né? Então, e essa audiência que vocês têm pela manhã, essas atualidades, é realmente para estar atualizando a nossa população, para estar orientando a nossa população e diminuindo esses impactos. A gente não tem como estar interferindo no tempo, né? No Papai do Céu lá, que o que ele vai estar mandando para nós. Mas o que a gente pode é, sim, diminuir como cidadão, diminuir como poder público os impactos para a nossa população e diminuir, então, esses transtornos aí que pode estar gerando essas fortes chuvas, esse granizo, esses ventos. Então, esse é o intuito da Defesa Civil, proteger vidas, né? E estar tentando sempre o bem-estar da nossa população. Qualquer dúvida, qualquer sinistro que venha acontecer, o 199, nossos bombeiros, o 199 Defesa Civil e o 193 Corporação dos Bombeiros, estaremos aí para atender a nossa população e sempre salientando assim, novamente, procurem filtrar os pedidos, procurem se orientar também um pouco, porque a demanda é muito grande. Então, às vezes vem 10, 20 demandas, vamos botar, que seria descabidas, e a gente deixa de atender, às vezes, uma demanda que seria mesmo da Defesa Civil, ou a pessoa está necessitando essa intervenção. Então, façam essa análise prévia, analisem, eu vou lá, mas será que cabe ou não cabe, para a gente estar tentando, então, filtrar e atender no menor espaço de tempo, realmente o que é necessário, realmente o que é a curto prazo. E o a médio e a longo, então, a gente bota num cronograma e vai idealizando dentro das estruturas e da demanda de contingente e de máquinas que a gente tem. Quem está acompanhando aqui é a Michele Geller, conhece? Um abraço para Michele. Um grande abraço para ela também. Ela sabe a nossa preocupação. Quando dá um vento aí, a gente não dorme, né? A gente fica alerta, na verdade. Os últimos dias, então, tu não dormiu, né? Não é fácil. A gente fica preocupado, fica acompanhando e todos os coordenadores da região, a gente fica aí conversando, às vezes aí madrugada dentro, de medo, né, realmente, porque se acontece alguma coisa, a gente tem que estar em deslocamento, a gente tem que estar auxiliando, e todo mundo, quero mandar um grande abraço a todos os coordenadores regionais, que, reitero de novo, fazem um trabalho voluntário, né, fazem um trabalho sem estar recebendo nada, é um trabalho voluntário de preocupação, de amor ao próximo aí, que a gente faz, todos os coordenadores da região, pessoal, nossos amigos de Itapiranga, Mondaí, os coordenadores também, que estão sempre em alerta, também por causa do rio, né? Que nós não temos esse problema, né? Eles têm esse monitoramento diário aí, a questão do rio também, da enchente. Então, um grande abraço a todos os coordenadores que fazem esse trabalho de empatia aí, para auxiliar nossa população e tentar deixar nosso povo mais seguro possível. Beleza, meu amigo Lanza, falando aqui em nome do 001, está com um documento atrasado, IPVA vencido, multas acumuladas. Chame o pessoal do 001 Despachante. Aqui os débitos podem ser parcelados em até 18 vezes no cartão. Chame agora mesmo 3622-0001. Intervalo para o Ítalo, para